pet precisa beber água? Se sim, como saber se ele está bem hidratado ou não? Eu confesso que esse é um vídeo que eu não esperava fazer, mas devido a uma postagem que eu não sei se é fake ou não, eu achei muito interessante explicar sobre isso, falar sobre esse assunto, te alertar para a importância da boa hidratação nos nossos pets. E já vou dar um spoiler, todo pet precisa beber água. Roda a vinheta. Eu vou começar já com o assunto do vídeo, né? Eu tava deslizando em uma rede social e eu vi os prints de uma pessoa não acreditando no que leu. E eu vou colocar esses prints aqui. Lembrando que eu não sei se isso é real, isso pode ser fake também, mas devido aos comentários dessa postagem, eu acredito que muitas pessoas fazem isso. Vamos lá. A pessoa escreveu assim, vocês vão ver aqui na tela, eu vou estar olhando aqui no iPad. Quase matei a minha hamster. Quando a comprei, o vendedor falou que precisava deixar o bebedor no terrário para ela. Só que ela nunca bebia água, então eu decidi retirar esse bebedor para fazer ajustes no terrário, inserir terra natural, pedras, tocas, etc. Nessa tour toda, acabei esquecendo de colocar o bebedouro e ela ficou simplesmente 6 meses sem água. Sim, você leu 6 meses. Eu, logicamente, a alimentava com frutas cheias de água, mamãozinho, melancia, uva, etc. Cheguei a pensar que ela odiasse a água porque não notava nada de diferente. Até hoje. Ela ama sair do terrário para passear pela casa, mas ela sempre insistia em se atirar na bacia de água dos meus gatos. Estes têm intimidade com ela e não a veem como presa. Cheguei a pensar que ela não entendia que lá era uma bacia e acabava caindo dentro. Mesmo com a bacia sendo alta, a rata escalava e se jogava lá dentro. Até hoje, notei o comportamento dela e decidi pegá-la na mão e aproximar da água. O que ela fez? A rata simplesmente bebeu água como se nunca tivesse bebido antes. Realmente nunca bebeu. Estou me sentindo uma chongamonga. Como pude negligenciar isso? Meu Deus, uma coisa tão simples. Coitada da minha ratinha. Agora soterrei um copo de água na terra, simulando um lago e inseri um bebedouro para hamsters. Jesus me perdoe. Detalhe, acho que ela só não morreu porque a alimentação dela era rica em tipo de fruta, legumes naturais. Pessoal, o assunto desse vídeo não é criticar a moça, não é explicar que isso foi maus tratos, não é atirar pedra para ninguém. O assunto desse vídeo é informativo. E a primeira coisa que todo mundo precisa entender, se você não tiver um cachorro como esse aqui, o animal necessariamente precisa de água e comida. O que acontece é que muitos donos de pets acham que só por ter um animal eu vou tratá-lo de qualquer jeito, não sair para passear. O cachorro, o gato, o hamster, qualquer animal que você tem, ele tem necessidades que são diferentes das necessidades do homem. Então eu vou dar um exemplo, tá? Você que sai com o seu cachorro não se importa muito com a quantidade que ele anda. Para o seu cachorro, a coisa mais importante é o cheiro. Cheirar, porque quando o cachorro cheira o xixi de outro cachorro, cheira um matinho, cheira alguma coisinha, ele vai estar liberando uma diversa quantidade de hormônios, assim como melhorando o bem-estar dele, desestressando, enfim, são coisas que não é assunto do vídeo agora. Vamos agora falar da importância de oferecer água fresca e limpa para o seu pet. A água não é apenas um detalhe na vida do seu animal, ela é essencial para a saúde dele. Assim como é para a nossa do ser humano. Você sabia que, por exemplo, um cachorro pode sobreviver algumas semanas sem comida, mas sem água as complicações e danos ao corpo dele aparecem em dias? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que a hidratação é vital, os sinais de desidratação que muitos donos não sabem e algumas dicas para garantir com que o seu pet sempre tenha acesso à água de forma correta. E fica até o final do vídeo porque no último tópico eu vou revelar um erro comum que até tutores experientes cometem na hora de cuidar da hidratação do seu bichinho.
Vamos lá? Se o seu pet não bebe água de uma forma eficiente e suficiente, o corpo dele começa a sofrer os impactos dessa desidratação em silêncio. E a desidratação em animais podem levar a problemas sérios e graves, desde falência nos rins até danos permanentes nos órgãos. E o pior, muitos tutores só percebem isso quando o caso já está avançado. Geralmente quando levam no médico veterinário e já está com as consequências da desidratação. Tá, Edu, mas quais os sinais que o seu pet está desidratado? Primeiro, gengivas secas e pegajosas. Muito parecido com a gente quando está com a boca seca. Pressione levemente a gengiva do seu pet com o dedo. Se ela não voltar a cor rosa rapidamente, ou se estiver seca, já é um alerta vermelho. Pele elástica é a 2. Puxe levemente a nuca do seu cachorro aqui, ou do seu gato. Se ela não voltar rápido, pode ser um sinal de desidratação. Olhos fundos e uma sensação de apatia. Um pet desidratado geralmente fica mais lento, com olhos sem brilho e pode até recusar a comida. E 4, xixi concentrado e escuro. Urina amarelo escura ou com um cheiro muito forte é um forte sinal que o corpo está retendo líquidos por falta de água. E agora eu vou falar uma coisa que eu faço aqui em casa, tá? Eu tenho um pet, o Dudu. Pera aí que eu vou buscar ele. Dudu, vem cá. Gente, esse aqui é o Dudu. Ele tava numa mega soneca, só que ele tava roncando muito alto. Aí eu dei uma acordadinha nele, né? Daqui a pouco ele vai voltar a dormir, né? E uma coisa que eu faço muito com o Dudu, meu bebezinho aqui, é o seguinte. Eu comecei a notar que ele tava tomando pouca água. Como? Através da cor da urina dele. Eu sempre desço com ele. Eu descia 2 vezes por dia, né? Uma de manhã e uma à tarde. E eu comecei a perceber que a urina dele estava um pouco escura e cheirando um cheiro forte de urina. O que eu fiz? Eu comecei a entender que ele muitas das vezes não bebia a água porque ele não sabia se ele ia fazer xixi. E por incrível que pareça, ele não faz xixi aqui dentro de casa, ele só faz lá fora. Mesmo ele tendo tapetinho, mesmo a gente nunca brigando com ele, ele faz lá fora, porque ele decidiu fazer lá fora para poder marcar o território dele, já que ele é um beaglezinho macho, né? Tem que marcar o território. E o que acontece? Eu comecei a levar ele mais vezes a sair. E conforme eu tava levando ele mais vezes, ele tava bebendo mais água. E eu falava assim, bebe água que a gente vai sair. E eu percebi que quando eu descia mais vezes com ele, ele bebia água. E gente, quando eu falo descer com o cachorro, não é você ficar horas e horas e horas com o seu cachorro. Não, 15 minutinhos, 5 minutinhos, uma descida ali no poste e voltar na frente da tua casa, principalmente se você mora em apartamento, já é suficiente. O cachorro vai se aliviar, ele vai cheirar, ele vai interagir um pouco. Aí deixa um horário no dia que vocês caminham um pouco mais. Porque lembrando, gente, ele é um animal, ele precisa se exercitar. A gente às vezes fala, eu tenho que descer com o meu cachorro, mas você precisa entender que você às vezes passa o dia inteiro fora de casa e ele fica o dia inteiro dentro de casa. É como se ele estivesse numa prisão. Não podendo cheirar, não podendo se comunicar com ninguém. E o cheiro do cachorro é como se fosse a nossa interação. E quando eu comecei a descer mais com ele, ele começou a beber mais água, o xixi dele começou a ficar mais clarinho. Então preste atenção na quantidade que o seu cachorro bebe de água e não só isso. Cachorro, gato, gente, todos os pets, tá? E não só isso, na quantidade e na cor do xixi dele, porque isso é muito importante. É igual nós seres humanos. Quando a gente bebe muita água, o nosso xixi vem mais clarinho. Se a gente não bebe água, o xixi vem mais escuro. E agora, voltando aqui ao assunto, a gente vai falar dos perigos da desidratação. E vem a parte mais importante. Como garantir com que o seu pet beba água suficiente todos os dias. Alguns tutores acham que basta encher a tigela de água uma vez e pronto. Mas não é tão simples. Alguns pets são exigentes ou simplesmente se esquecem de beber. Como eu sempre falo, cuidar de pet é tipo cuidar de uma criança. Tem que ficar de olho sempre. Então eu vou falar algumas outras dicas aqui, além das que eu já dei aqui com o Dudu, com a participação do Dudu que voltou a dormir, gente. É o horário dele, não adianta. Pelo menos agora ele não tá roncando. Número 1, água fresca e limpa sempre. Troque a água pelo menos 2 vezes ao dia, ou sempre que você vê ela suja. Os pets, como eu já falei em alguns shorts, têm um olfato muito apurado e podem recusar água parada ou com gosto de cloro. Se possível, se você tiver um filtro, utilize a água do filtro. Aqui a gente tem um filtro de barro e o Dudu gosta de tomar água do filtro de barro, mas não gosta da água da torneira, porque o cheiro é muito forte de cloro.
As tigelas precisam estar no lugar certo. Se você tem um pet que é preguiçoso ou é idoso, deixa mais de um pote de água espalhado pela casa. Existem alguns animais que não gostam de comer, de beber água quando ela está perto da comida. Aqueles cães Nutella. O Dudu já é a raiz. Ou gente que deixa a água e a ração, porque eu já vi, no banheiro ou próximo do banheiro. Gente, eles também sentem nojo, tá? E não só próximo do banheiro deles. Principalmente você aí que tem tapetinho, uma coisa muito comum das pessoas fazerem e verem, né, que eu vejo em apartamentos aí, quando eu visito a casa de uma pessoa, é colocar o espacinho do xixi ao lado de onde o cachorro bebe e come. Não, gente, o lugar de comer é diferente do lugar de fazer xixi. Muitos donos de pet ficam reclamando que o cachorro não faz xixi no tapetinho justamente porque deixa o tapetinho do lado onde eles vão comer. Você comeria dentro do banheiro? Aqui esse comentário é bem complexo, tem gente que come. Eu não comeria dentro de um banheiro, principalmente se o banheiro tá sujo. Invista em fontes ou recipientes diferentes. Aqui no Dudu, ele se adaptou muito bem àquelas potinhos que você coloca uma garrafa d'água, assim. Tu vira a garrafa e conforme ele vai bebendo, a garrafa vai descendo. É muito legal, acho que assim, não precisa ficar toda hora colocando água pro cachorro, só olha o nível da garrafa, se eu vejo que a garrafa tá abaixo aí da metade, eu sempre coloco mais água, porque tem que ter água disponível sempre. Se você é dono de gato, entenda, gatos amam água corrente. Se você puder, compra aquelas fontes elétricas, que vai incentivar eles a beber mais água. Eu sei que isso parece um pouco óbvio, mas muita gente não sabe. Cães grandes preferem a tigela um pouco maior, e cães pequenos ela um pouco menor, porque não vão alcançar, tá? E claro, misture a ração seca com água. Ou ofereça patês. Gato gosta muito de patê, né? No verão, cubos de gelo com um pedacinho de fruta. Mas cuidado para ver se o gelo não tá seco, porque senão vai grudar a língua do pet. Como, por exemplo, uma melancia sem semente. É um petisco muito bom para calor. E mais um alerta aqui. A gente tá por enquanto no inverno, mas o verão vai chegar no Brasil. Em dias quentes, encha mais vezes o pote do seu pet. E observe se ele tá ofegante. Verifica também se a temperatura da água tá legal, porque às vezes a pessoa coloca a água num lugar que tem sol e tá quente. Ninguém gosta de água quente, né? E outra coisa, se o seu pet estiver doente, especialmente com vômito e diarreia, ofereça água em pequenas quantidades e principalmente, gente, leve o seu pet ao médico veterinário. Porque um pet hidratado tem mais energia, tem a pelagem mais bonita, como eu gosto de brincar, cocô bonito e o risco reduzido de doenças. Esses pequenos cuidados que eu falei aqui para vocês podem reduzir o risco de muitas doenças e fazer uma diferença enorme na saúde do seu pet. Um alerta para vocês, sempre que notarem alguma diferença no comportamento do seu pet, leve ele ao médico veterinário. Lembrando, gente, que eu não sou veterinário, eu sou apenas um entusiasta apaixonado por pets. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o veterinário do seu pet. Inclusive, existem vários planos de saúde aí para pets. Dê uma pesquisada e vejam qual é o melhor. Sim, tem plano de saúde para pet. E se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou te alertou para algo que você não prestava muita atenção, já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo nas outras redes sociais e comenta aí, seu pet está hidratado? Até a próxima. Tchau, tchau.